Uma coisa que eu acho importante de ser colocada é que, na verdade, tudo aquilo que eu posso dizer é a minha visão dentro do budismo. Eu acho que tem que tomar um grande cuidado para não colocar como que o budismo vê efetivamente, né? Tem a minha visão, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo dentro do budismo, dentro dos ensinamentos e tudo mais. Eu acredito que o sexo, como muitas outras coisas, não é por si só, nem positivo nem negativo, né? Não é uma coisa que... Não existe o pecado do sexo em si, não é que o sexo seja uma coisa ruim, uma coisa negativa. Porém, se diz, uma das descrições que é dada, é que de todos os prazeres que a gente pode experimentar na vida, dos prazeres sensoriais, se diz que o prazer sexual é um dos maiores, se não o maior deles. E o problema maior com os prazeres como um todo é que quando a gente vive o prazer como um fim por si só, a gente acaba gerando um apego muito grande, um desejo muito grande e nos tornamos escravos do nosso próprio prazer. Então isso vira um objetivo dentro da nossa vida, a gente passar a vida indo atrás, indo à busca do prazer em si. E acaba, na verdade, gerando vários outros sofrimentos, porque quando eu vou à busca do meu prazer, eu vou ter obstáculos na minha frente, então eu posso ter violência, reações negativas aos obstáculos para chegar no meu objeto de prazer. Uma vez que eu tenho meu prazer, em algum momento ele vai acabar. Aí, ao mesmo tempo, eu vou gerar de novo aversão e sofrimento. Por que ele acabou? Não deveria ter acabado, como é, etc, etc. Então, o que acontece é que, quando o prazer sexual é vivido apenas como um fim por si só, o que acaba acontecendo é que o desejo, o apego, isso aumenta cada vez mais. Mesmo porque uma das explicações que é dada é que a gente tem diferentes momentos durante a vida no qual a mente grosseira perde força, a mente sutil perde força e se manifesta uma mente mais sutil. Em outras palavras, a mente ela meio que se dissolve de uma certa maneira. E o que acontece nesses processos é que a direção que a mente sutil segue é a direção que foi dada pela mente grosseira e a direção que a mente muito sutil segue é a direção que foi dada pela mente sutil. Então é como se a gente fosse fazendo um fade out, assim, fosse desligando, mas a direção que a gente vai seguir é a direção do último pensamento grosseiro. Isso acontece no momento da morte, isso acontece quando a gente dorme, isso acontece quando a pessoa desmaia, e se diz que acontece de uma forma muito rápida e sutil também no momento do prazer sexual. Então o que acontece é, nesse momento, o último pensamento que a pessoa tiver, de um ponto de vista grosseiro, é o que ele vai se tornar ainda mais profundo dentro da mente da pessoa. E na grande maioria dos casos, o que eu acredito é que qual é o sentimento, qual é o pensamento que envolve toda a parte do prazer sexual? É o apego, é o desejo. Então, na verdade, acaba sendo algo que acaba aumentando cada vez mais o próprio apego, o próprio desejo, fazendo com que aquilo se torne uma coisa cada vez mais profunda. Então, a pessoa vai se tornando cada vez mais escrava do próprio desejo. Insatisfação, desejo, quero mais, como, onde. Então isso cria uma grande angústia no final das contas, né? Então o problema, na verdade, não é o sexo em si, não é o prazer sexual em si, mas tudo aquilo que acaba vindo junto do momento no qual é vivido como um grande prazer, ao qual se tem um grande desejo e apego. Então a outra pessoa acaba se tornando, na verdade, um objeto através do qual eu posso atingir o meu próprio prazer. Isso leva à luxúria, que é a definição de luxúria, isso não é nem no budismo, isso é a etimologia da palavra. É a falta de consideração pela dignidade do próprio objeto de desejo. Então, quando a gente não tem reconhecimento, a gente quer o outro porque aquilo vai me trazer prazer, eu não estou nem aí de verdade mesmo com o bem-estar e com a felicidade do outro. É falta de amor, né? Então, quando o sexo é vivido apenas pelo sexo em si, apenas pelo processo do apego e do prazer ao próprio apego de uma forma egoísta, no final a pessoa se torna escrava do próprio prazer. Isso é algo que gera muito sofrimento, muita violência, né? Então, poderia dizer que o sexo em si não é nem bom nem ruim. Faz parte, é um aspecto possível na vida. E diante desse aspecto, na verdade, o que acontece é que existe a possibilidade de usar
essa experiência como algo positivo na vida? Eu acredito que sim. Porém, o mínimo que pode ser feito, a gente está falando aqui numa comunidade leiga, né? Não estamos falando aqui junto com pessoas, não estamos dentro de um monastério. O mínimo que pode ser feito é tentar, nestes momentos no qual nossa mente vai de um nível mais grosseiro para um nível mais sutil, que é quando a gente dorme, desmaiar, que é mais difícil. No momento da morte, a gente pode se preparar para isso, que é quando acontece de uma forma bem forte, e também tem no momento do prazer sexual. Tentar, pelo menos, naquele momento, se conectar com um estado de amor sincero e verdadeiro. Isso é o mínimo que eu acredito que pode ser feito para transformar esse aspecto da vida, né? Então, isso é uma coisa que, como eu posso colocar, o sexo em si não é bom, não é ruim. Muitas vezes ele acaba sendo uma ação não positiva. Por quê? Porque ele é vivido através do desejo, uma forma que aumenta cada vez mais o desejo, e por isso aumenta de uma forma muito egoísta, e que leva à violência, leva a mil outras coisas também, né? Então, mais do que o fato em si, é a forma como aquilo é vivido interiormente. Isso é o mais importante. Existem diferentes níveis que a gente pode falar sobre esse aspecto. Um é, no momento no qual a pessoa ela usa a união sexual como uma forma de dar amor a outra pessoa, ela oferece isso para outra pessoa, uma forma de querer compartilhar, querer fazer uma troca, tentar fazer isso de uma forma não egoísta, isso já é um passinho a mais. Já é um nível melhor. Se a pessoa tiver a consciência que, na verdade, existe um processo no qual a mente grosseira ela se dissolve na mente sutil e a sutil na mente sutil, então é um momento da vida na qual efetivamente a gente pode gerar um estado de consciência positivo e levar esse estado para um nível mais profundo da nossa mente, aí ele se torna um meio e não um fim por si só.